Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. A noite havia se estendido por uma camada espessa de névoa, envolvendo a pequena estação de trem no interior da França. O relógio da estação marcava 23h50, e a cidade, normalmente tranquila, agora estava em um silêncio absoluto. Apenas os faróis trêmulos da estação quebravam a escuridão, iluminando a plataforma deserta. Uma brisa gelada soprava, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e folhas secas. Jean, um homem de meia idade, de rosto cansado e olhar perdido, estava em pé à beira da plataforma, aguardando o último trem daquela noite. Ele estava em uma viagem de negócios, sem muitas expectativas ou desejos de exploração. A única coisa que desejava era retornar para Paris, onde sua vida e responsabilidades o esperavam. Ele observou o grande relógio da estação mais uma vez e, com um suspiro, viu o trem se aproximar lentamente. Os vagões eram antigos, de madeira escura e metal enferrujado. O som das rodas se arrastando pela ferrovia quebrava o silêncio da noite. Quando o trem parou, uma sensação estranha percorreu o corpo de Jean. O vagão parecia vazio, sem passageiros, exceto por um homem velho, curvado e de aparência cansada, sentado sozinho em um dos assentos. O resto da estação estava deserta, e o trem parecia suspenso em um espaço que não tinha lugar no tempo. Jean subiu a bordo, sentindo-se desconfortável com a atmosfera vazia, mas ele não hesitou. A noite estava fria demais para ficar na plataforma. O interior do trem estava mal iluminado, com lâmpadas fracas que balançavam suavemente, criando sombras dançantes nas paredes de metal. A madeira do piso rangia sob seus pés, e o som do vento cortando as janelas abertas era o único ruído no ambiente silencioso. O trem parecia estar em péssimo estado de conservação, e o cheiro de mofo no ar tornava o ambiente ainda mais claustrofóbico. Jean olhou para os bancos vazios e se acomodou no último vagão. Ele esperava que a viagem fosse rápida, mas algo lhe dizia que esta noite seria diferente. À medida que o trem começava a se mover, Jean observou as janelas. A paisagem era um borrão de sombras e árvores retorcidas passando rapidamente. O movimento do trem era suave, mas a sensação de desconforto continuava a crescer. Algo estava errado. A viagem não seguia o caminho que ele esperava. Ele observou o relógio em seu bolso, e a sensação de estranheza aumentou ao perceber que os minutos pareciam não passar. Ele olhou pela janela e viu a escuridão tomando conta da paisagem, sem qualquer sinal de cidade ou luz à vista. Onde estava o caminho para Paris? O trem continuava seu percurso em uma velocidade constante, mas parecia estar em um vazio sem fim. Não havia paradas, nenhuma estação, nenhuma sinalização. Apenas um corredor escuro e desolado. Jean se levantou, sentindo o estômago apertado. O que estava acontecendo? Ele caminhou pelos vagões, tentando encontrar alguém, qualquer sinal de vida, mas o trem estava completamente vazio. Não havia mais passageiros, e o homem idoso que ele vira ao embarcar agora parecia ter desaparecido, como se nunca tivesse estado lá. O som dos trilhos batendo contra o ferro continuava a ecoar, mas o mundo lá fora parecia não existir mais. Jean se aproximou da janela novamente, mas agora não havia mais a visão das árvores e campos escuros. Ele via apenas um espaço negro absoluto, como se o trem estivesse atravessando uma imensidão sem fim. O relógio em seu bolso continuava a marcar as horas, mas ele não podia mais confiar nele. Cada olhar para o relógio revelava um tempo estranho que não correspondia ao movimento do mundo. À medida que o trem avançava, o ritmo das rodas começou a se alterar. Elas rangiam mais alto agora, e Jean sentiu uma sensação crescente de pavor. Ele caminhou até a porta do vagão, tentando abrir, mas a maçaneta estava emperrada. O trem continuava a avançar, mas ele não sabia para onde. Estava perdido, preso dentro de uma máquina que não o levava a lugar algum. O pânico começou a tomar conta de seu corpo.
Ele olhou para o teto e viu que as lâmpadas balançavam mais violentamente agora, e o som de seus estalos parecia ressoar na sua mente. Então ele ouviu um som baixo, quase inaudível, vindo do fundo do vagão. Sussurros. Sussurros que pareciam chamar seu nome. Ele se virou, olhando para o vazio atrás de si, mas nada estava ali. O pavor aumentou. Ele voltou para seu assento, tentando se convencer de que tudo aquilo não passava de um pesadelo. Mas a sensação de que o trem estava se arrastando por uma realidade distorcida não desaparecia. O trem continuava a avançar, mas agora Jean percebeu algo ainda mais aterrador. O que antes parecia ser uma viagem comum para Paris, agora parecia ser uma jornada sem fim. Não havia paradas, não havia mais estações. Ele olhou pela janela novamente, mas o que viu não fazia sentido. O trem estava em um túnel, mas o túnel nunca terminava. Ele olhou para o relógio em seu bolso e viu que a hora não avançava. Ele estava preso no tempo, em uma viagem interminável para um destino desconhecido. A cada minuto que se passava, Jean se sentia mais desorientado e desesperado. O trem não parava e o vazio fora dele se tornava mais opressor. Ele tentava abrir a porta novamente, mas sem sucesso. Ele se virou para o interior do vagão e viu, de repente, algo que não podia entender. O trem parecia ter se transformado. As paredes estavam cobertas de marcas, como se alguém tivesse tentado fugir. A sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo e os sussurros se intensificaram. Jean não estava mais sozinho. Algo estava ali com ele. Ele se aproximou de um dos compartimentos do trem, onde encontrou um relógio de parede pendurado no alto, com os ponteiros girando de forma descontrolada. O tempo estava quebrado ali, e Jean sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele tentou compreender o que estava acontecendo, mas tudo parecia ser parte de um pesadelo. O trem nunca pararia. Ele nunca chegaria a Paris. E quando finalmente olhou pela janela novamente, viu algo impossível. O trem não estava mais na ferrovia. Ele estava flutuando, suspenso em um abismo sem fim. O pânico tomou conta de seu corpo e ele correu desesperadamente para a porta. Mas, ao tentar abri-la, sentiu que ela estava selada. O trem estava em um vazio. O tempo e o espaço haviam desaparecido. Ele estava preso em uma dimensão entre mundos, sem saída, vagando eternamente no último trem. E assim, Jean permaneceu, para sempre.